Olá pessoal, esse vídeo eu estou fazendo justamente para explicar um algoritmo genético, né, escrito em Java que eu criei bem básico, né, só para entender o conceito de um módulo do curso de Machine Learning que foi dado, né, ministrado online, ofertado pela UFRA, né, inicialmente de Paragominas, né, e foi estendido para vários outros campos aí, pelo professor Marcos Braga. Bom, eu fiquei responsável pela parte de algoritmo genético e estou explicando um pouco, né, do código que eu gerei durante a aula. Bom, é, isso daqui foi a apresentação básica, né, de introdução ao algoritmo genético. Eu falo primeiro da teoria da evolução das espécies, que o algoritmo genético ele foi inspirado, né, justamente na questão da evolução, né, biológica e que ele tem basicamente vários conceitos a respeito de recombinação, né, mutação, transferência de genes, né, entre progenitores e também como é que é utilizado esses conceitos dentro da computação, certo? Bom, geralmente, como eu falei, os algoritmos genéticos eles são utilizados em problemas muito complexos para a computação, né? Em que ele tem um tempo de processamento muito grande, se fosse resolver por força bruta, né, esses problemas, e consequentemente ia gastar muitos recursos computacionais, né? E visto esse tipo de problema, o que que aconteceu? O David Goldberg, né, em 1989, ele idealizou um algoritmo genético, né? Ele pegou lá, se inspirou nas teorias evolutivas de Darwin, né, e trouxe, né, todos esses conceitos para dentro da computação. Então, basicamente, o algoritmo genético ele simula um ambiente em que indivíduos, né, cruzam, geram descendentes. Esses descendentes eles podem ter melhores genes, né, e consequentemente, depois de algumas gerações, ele pode chegar na melhor solução. Ele pode chegar, não é sempre garantido, tudo bem? Bom, os problemas bem conhecidos que são aplicados por algoritmo genético, né, é o problema de caixeiro viajante, que no caso tem várias variantes dele, vale a pena dar uma pesquisada, né, na internet. Problema de roteamento, problema de sequenciamento, previsão, inteligência artificial em jogos, reconhecimento de imagens e vários outros, certo? Vale a pena dar uma olhada nesses problemas porque eles são bem interessantes de se pesquisar e também, né, de se resolver. Bom, como é que funciona na prática? Os algoritmos genéticos, eles basicamente trabalham com combinações, certo? Então, por exemplo, imagina a seguinte equação, x mais y igual a z, aonde eu falo que o x ele pode assumir valores inteiros de 1 a 10 e o y ele pode assumir valores inteiros de 1 a 5. Bom, se eu perguntar para vocês, pessoal, qual é os valores das variáveis em que eu consiga fazer o z, né, que é o resultado da soma do x mais y, ser o menor valor possível? Bom, batendo o olho, né, para esse problema, é muito fácil dizer que o x valendo 1 e o y valendo 1 vai dar o menor valor possível, né, que é 2 para o z. Bom, mas aí quando o problema ele começa a se estender para diversas variáveis, diversas restrições, aí para gente, para nós seres humanos, começa a ficar meio que impossível, né, de se resolver na base do olho, assim, ou na base de cálculo matemático escrito no papel. Até porque pode existir milhares de combinações, a qual, dependendo da complexidade do problema, até para o computador isso pode levar muito tempo para resolver, certo? Mas, né, fazendo uma comparação de processamento de cálculo do computador em relação ao ser humano, claro que o computador é muito mais rápido. Então, basicamente, o que que o algoritmo genético ele tem que ter de conceito básico, né, que a gente precisa entender antes de começar a programar, começar a explicar os passo a passo do algoritmo genético. Bom, o algoritmo genético, ele primeiro, ele é feito como se fosse um cenário para a evolução de espécie, né? Cada indivíduo, né, da nossa população, ele vai representar uma possível solução para aquele problema. Essa possível solução, esse indivíduo, ele vai ter dentro da sua carga genética vários
genes, né? E cada gene, geralmente, ele é considerado como se fosse uma variável para aquele problema, tudo bem? Bom, eu posso pegar qualquer indivíduo e calcular basicamente, digamos assim, a aptidão dele, a força dele para aquele problema. Ou seja, existem indivíduos que vão te dar uma solução melhor, existem indivíduos que vão te dar uma solução pior, né? Existem aqueles indivíduos que vão ficar naquele meio termo, mas como é que eu posso medir isso? É baseado no fitness, na aptidão daquele indivíduo, né? O fitness e a aptidão dele, comumente a gente calcula justamente pela expressão que a gente quer otimizar, né? Você lembra daquela expressão x mais y igual a z? Então é basicamente, por exemplo, um indivíduo para aquele problema ele ia apresentar dois genes, que no caso era um possível valor para o x e um possível valor para o y, né? E o fitness e a aptidão dele ia ser a soma desses dois genes dele, que ia ser o Z, né? Que é a possível solução do problema. Então, claro, se eu quero diminuir o máximo o valor de Z, indivíduos que apresentassem valor de Z menor, eles seriam os melhores, né? Eles seriam os candidatos mais ótimos para representar a solução daquele meu problema. E é claro, o coletivo desses indivíduos a gente chama de população, né? Bom, tendo uma população de indivíduos, a gente vai poder realizar entre eles o cruzamento, né? O cruzamento é justamente o ato de pegar uma parte do gene de um indivíduo e pegar uma parte do gene de outro indivíduo, assim juntar e gerar um terceiro indivíduo, né, com os genes misturados, de um indivíduo 1 e indivíduo 2, tudo bem? E esses descendentes, eles talvez, né, podem ter genes melhores ainda do que os seus progenitores e assim ir melhorando a solução do nosso problema, tudo bem? Bom, por fim também a gente tem a mutação. A mutação, como a gente conhece, né, é basicamente eu pegar um gene de um indivíduo e modificar ele na mão, né, na força bruta. Então, essa mutação, a gente põe uma chance de acontecer no indivíduo muito baixa, né? Cerca de 1% até 5% de acontecer uma mutação genética no indivíduo. Tudo bem? São alterações inesperadas que podem ocorrer, mas só que essas alterações são bastante importantes justamente para diversificar, né, o gene dos indivíduos e assim melhorar ainda mais a busca de uma melhor solução. Bom, ah, eu dei um exemplo, né, na aula de um problema bem clássico de algoritmo genético, que no caso é o problema de achar o maior número binário possível, dado o número de casas, né? Então, por exemplo, aqui temos 8 casas, né, representando um número binário. Para quem não sabe, o número binário é composto apenas por 1 e zeros, e para a gente transformar ele em um número decimal, cada casa, né, que possuir o valor 1, ele vai ter um determinado valor, né? Então, por exemplo, da direita para a esquerda, a primeira casa ela tem um valor 2 elevado a zero, que é 1, né? A segunda casa vai ter um valor 2 elevado a 1, que é 2. A terceira casa vai ser 4, 8, 16, 32, 64 e 128, respectivamente, certo? Isso para um binário de 8 dígitos. Então, onde tem 1 aqui, no quadradinho vermelho, ó, você vai pegar a posição correspondente e vai somar com esses valores aqui, certo? Somando com esses valores, esse número binário em cima, 110010010111001010, em decimal vai ser representado pelo número 202. Tudo bem? Mas, como eu quero achar o maior valor binário, eu posso dizer que talvez esse número aqui dentro da caixa vermelha, ele não seja o número ótimo, né? Claro que se a gente olhar, bater o olho, a gente vai saber que o maior número vai ser quando todas as casas tiverem um, né? Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo justamente é fazer com que o computador ache esse número para gente, sem a gente dar nenhum tipo de informação para ele. A gente apenas quer que ele ache o maior número possível, certo? Então vamos lá, como é que a gente definiria um AG para esse tipo de problema? Bom,
a gente pode definir como um indivíduo, né, como uma possível solução, um indivíduo que tenha 8 genes, né? Cada gene que ele vai ser representado por um algarismo um ou zero, tudo bem? Porque é um número binário. A função fitness dele seria justamente a transformação dele binário para decimal, né? Porque a gente quer achar o maior valor decimal, então a gente vai pegar os genes do indivíduo, vai jogar dentro do sistema binário para decimal e depois aquele número decimal que a gente achar vai ser o fitness dele, a aptidão dele. Então, quanto maior o fitness, né, para esse problema, melhor o nosso indivíduo. O ideal seria que, né, o nosso indivíduo tivesse todos, seria composto por todos um, e que seria a maior solução seria 255, tudo bem? Bom, então como é que seria isso? A gente vai inicializar a população, ou seja, eu inicializei aqui com 5 indivíduos, certo? Esse gene de cada indivíduo foi gerado aleatoriamente, né? 50% de chance para cada gene desse ser 0 ou 1, tudo bem? Depois que eu gerei a população, o que, que eu vou fazer? Eu vou calcular o fitness de cada indivíduo da minha população. Ou seja, para o primeiro deu 152, para o segundo deu 58, 24, 162 e 1. Tudo bem? Depois que eu inicializar a população, eu vou para minha seleção. O que, que a seleção vai fazer? Eu vou justamente selecionar indivíduos para cruzarem e gerar descendentes com os genes misturados, né, dos dois progenitores. Ou seja, antes de eu selecionar, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um sistema de porcentagem dizendo para qual é a porcentagem de chance daquele indivíduo ser selecionado para realizar o cruzamento. É claro que quanto mais apto aquele indivíduo, quanto maior o fitness dele, mais chances ele tem, né, de ser selecionado para realizar o cruzamento. Então, como a gente pode ver, os dois mais aptos é o 152 e o 162. 38% e 40,9% respectivamente. Isso não significa dizer que os outros eles não têm chance de ser, né, selecionados. É claro que quanto menor o fitness, menor a chance, mas sempre vai existir uma chance daquele determinado indivíduo ser selecionado. Tudo bem? Bom, tá, só um adentro. Essa porcentagem eu calculei justamente na soma, né, de todos os fitness de todo mundo. E eu fiz uma regra de 3, né? Se 396 é 100%, qual é a porcentagem que vai ser de 152, por exemplo? Aí deu 38%. E assim por diante para os outros, certo? Então eu vou botar as porcentagens, vou, sei lá, gerar um programinha lá que gere um número aleatório e baseado nesse número eu vou selecionar dois desses indivíduos, certo? Selecionei dois desses indivíduos. Como é que eu faço esse cruzamento? Bom, o cruzamento mais conhecido na literatura de algoritmo genético é o cruzamento de um ponto de corte, é o cruzamento binário, né? Eu acho que pela figura dá para entender bacana, mas basicamente é o quê? Eu corto, né, os genes dos dois indivíduos que vão cruzar e eu gero dois descendentes que o primeiro descendente ele vai ter a primeira metade do progenitor 1 e a segunda metade do outro progenitor, né? Dando origem a um novo descendente. E o segundo descendente vai ser a primeira parte do progenitor 2 e a segunda parte do progenitor 1, certo? Consequentemente, vai vir misturado o gene dos dois progenitores e, claro, vai mudar também o fitness, né, que foi gerado, certo? Aqui dá para a gente ver, ó, que a gente gerou um indivíduo pior do que os dois progenitores, mas também geramos um indivíduo melhor do que os dois progenitores. Tudo bem? Então, esse cruzamento eu posso realizar ele mais de uma vez, certo? Eu posso selecionar vários pares e esses vários pares eles podem gerar outros descendentes. Então, fica a critério do programador se ele vai querer utilizar um, dois, três, enfim, quantos cruzamentos ele quiser, certo? Depois do cruzamento, eu vou passar pela fase de mutação. A fase de mutação, ela também é bem subjetiva ao programador. O programador, ele define como é que vai ser essa mutação. Eu estou dando exemplo de fazer o seguinte: para cada indivíduo,
e para cada gene, né, dele, vai ter uma chance, digamos assim, de 1% daquele gene que era um virar zero ou que era zero virar um, né? Então, digamos que eu passei a mutação em toda a minha população que eu gerei e mudou esses três valores aqui, né? Abruptamente eu mudei. Então, essa que é a mutação. Eu mudando os valores, claro, eu vou calcular novamente o fitness para aqueles indivíduos que eu mudei os valores. Tudo bem? Bom, após a mutação, vai finalizar o processo de uma geração, certo? Eu posso utilizar o seguinte critério de parada. Eu geralmente utilizo o número de gerações. Então, por exemplo, tudo que eu expliquei agora, ele vai ser realizado durante 10 gerações ou durante 50 gerações, certo? Ou você também pode fazer o seguinte, você pode verificar se o indivíduo que foi gerado, ele satisfaz uma solução para aquele problema. Digamos que ó, a solução para o problema é quando um indivíduo ele tem todos os valores um e o valor decimal é 255, certo? Mas digamos que eu consegui achar um indivíduo com quase todos os valores um e ele tem um valor decimal de 254, 253. Para mim, é satisfatório esse tipo de indivíduo, essa solução? Se for, você pode botar isso como critério de parada, né? Mas se não, aí você vai definir, né, qual vai ser aquele critério de parada. Eu geralmente ponho o algoritmo para rodar durante um número limitado de gerações. Ah, rodou 20 gerações. Depois de 20 gerações, qual foi a melhor solução que ele achou? É aquela? Então é aquela, tudo bem? Mas fica a critério de cada programador, certo? Então, essa daqui é a verificação, né, do critério de parada. E aqui finaliza, no caso, o básico do nosso algoritmo genético, certo? Também passei algumas aplicabilidades, né, reais de como os algoritmos genéticos funcionam, por exemplo, em reconhecimento de imagem. Como vocês sabem, a imagem de computador ela é formada por vários pixels, né? Ela é uma matriz gigante de pixels e, claro, cada pixel ele vai ter um valor numérico, né? Então, se eu quiser identificar uma imagem, eu posso, por exemplo, pegar uma imagem semelhante e eu quero comparar se aquela imagem semelhante, ela, digamos assim, bate, né, com a imagem original, né, em algumas partes. Então, eu posso utilizar um algoritmo genético para verificar cada pixel da imagem original e da imagem que está sendo comparada, para ver se chega próximo, né, à imagem original, né? Que no caso vai ser uma comparação aí de vários espaços da matriz. Então, claro que vai ser um negócio mais complexo o problema, certo? Então, se der uma solução próxima dos pixels daquela imagem original, eu posso dizer, né, que aquela imagem que eu estou comparando, ela se assemelha à imagem original, ou se ela não se assemelha até determinado nível, certo? Então, você como programador, você vai definir o nível de comparabilidade de imagens, certo? Outra situação também é a aplicabilidade de IA em jogos. Pela imagem não dá para assim, ter muita ideia do que está acontecendo, mas essa imagem, quando vocês forem ver a fonte dela, é de um cara que ele utiliza um algoritmo genético para achar um caminho daquele jogo da cobrinha, né? Que a cobrinha vai andando e vai ter que ir comendo os pontinhos e ela vai crescendo, né? E aí vai ocupando cada vez mais a tela e vai ficando mais difícil o jogo, certo? Então ele utilizou um algoritmo genético para calcular os melhores caminhos que a cobra ela pode tomar para maximizar a pontuação, certo? Então vale a pena dar uma pesquisada aqui nesse site que ele ensina o passo a passo de como ele fez e o resultado é bastante interessante. Ele consegue fazer praticamente bater o score máximo no jogo, né? Um score assim que humanamente seria impossível. Tudo bem? Então, basicamente era isso. E agora o código é esse daqui, né, que eu gerei, que no caso é do exemplo que eu mostrei, que é como atingir o número binário maior. Bom, eu gerei, gente, uma, duas, três, quatro, cinco classes, certo? Eu resolvi separar em cinco classes que eu acho que fica mais entendível. A classe principal
que eu gerei em Java é o AG básico, certo? Eu criei uma variável de gerações, né? Eu vou rodar por 10 gerações. Ele cria a população, ele cria uma classe que vai ser responsável pelo cruzamento e uma classe que vai ser responsável pela mutação. E esse for aqui, ó, ele vai ser rodado por aquele número de gerações que eu botei, e para cada geração ele vai realizar apenas um cruzamento, certo? Eu poderia botar um outro for aqui dentro desse for para ele gerar mais de um cruzamento, mas como é um exemplo bem simples, quase toda vez eu consigo chegar no resultado praticamente máximo, certo? Então vamos lá. Essa é a classe principal, certo? Eu já vou voltar para ela. Bora primeiro para população, né? A classe população, o que que eu fiz? Eu estou inicializando uma população com 50 indivíduos, certo? A população ela vai ser guardada aqui nessa lista, tudo bem? E ela é inicializada bem aqui, ó. Para cada espaço da lista, ou para cada 50 iterações que vai ser feita nesse for, ele vai adicionar um indivíduo, um novo indivíduo, certo? Esse novo indivíduo, deixa eu voltar para a classe indivíduo aqui, ele é feito dessa forma aqui, ó. O indivíduo, ele vai ter 8 genes, que no caso é aquele nosso binário de 8 dígitos, certo? De zeros e uns. Bom, fora isso, o indivíduo ele vai ser inicializado bem aqui, ó. O que que significa esse for? Esse for, ele está pegando cada espaço do gene daquele indivíduo e está sorteando um valor entre 0 e 1, o valor inteiro, né? Então ele só pode sortear 0 ou 1. E os genes dele, os 8 genes dele vai ser preenchido com valores aleatórios de 0 e 1, tudo bem? Bom, feito isso, eu criei um método para pegar o fitness dele, para calcular o fitness dele. Como é que eu estou calculando o fitness dele? O fitness dele eu estou pegando todos os genes, né, todos aqueles zeros e uns, e eu estou utilizando basicamente o passe int dele da base 2, né? Então o que que ele vai fazer? Ele vai transformar os genes para string. Eu tô nesses replaces aqui, eu tiro vírgulas, espaços em brancos, né, que ele mostra também quando ele transforma para string, e colchetes. Eu apenas deixo os números binários, né? Então ele vai me retornar uma string com zeros e uns, e esses zeros e uns eu estou passando bem aqui, e ele está fazendo o parse int, ele está transformando o inteiro, que no caso eu estou indicando que eu estou passando que é da base 2, que é da base binária, né? E esse inteiro que ele vai me retornar é da base decimal, certo? Então ele vai pegar o que os genes zeros e uns e vai transformar no número decimal, né? É, utilizando a base 2. Então, por exemplo, eu vou fazer um método de teste bem aqui só para vocês verem. Ó, se eu criar um novo indivíduo ponto getFitness, ele vai me mostrar ah, justamente 48, né? Ah, mas eu nem mostrei os genes dele também, né? Indivíduo Igor, indivíduo system out print. Eu vou pegar esse daqui, botar aqui e ponto genes. E esse I eu vou botar bem aqui. Pronto. Ó, se eu rodar aqui, ele vai gerar para mim esses genes aqui, né? 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aí, né, quando eu transformo isso daqui para string, ele tira as vírgulas, tira o espaço em branco, tira os colchetes e só deixa os números para mim. Quando eu passar esses números aqui para esse integ.parseInt, ele vai me retornar o valor decimal desse binário aqui, que é 117, certo? Então, basicamente é esse getFitness, para isso que serve o getFitness. Esse método compareTo, ele é um método da interface comparable. Essa interface é do Java, certo? E para que ele serve? É um método que eu vou utilizar para ele organizar a minha população com base no fitness daquele indivíduo. Então, o pior fitness fica em primeiro, né? E conforme a lista vai crescendo, né? O melhor indivíduo ele fica lá em último, tudo bem? Então, estou organizando vou organizar a minha população do pior para o melhor, certo? Então, é dessa forma bem aqui. Para quem não conhece ainda, vale a pena dar uma lida na documentação, certo? Esse método aqui é do próprio Java, tudo
tudo bem? E você tem que implementar essa interface bem aqui. Bom, então a nossa população ela é feita, né, de 50 indivíduos aí. Então, após isso, né, após a população, vai inicializar o nosso algoritmo genético. Eu vou realizar primeiro a seleção. Essa seleção aqui, né, o que, que ele vai fazer? Ele vai selecionar dois indivíduos daquela população, baseado nas chances que cada indivíduo tem. E o que, que eu vou fazer? Depois da seleção, eu vou pegar esses dois indivíduos e realizar o cruzamento, certo? Basicamente, linha por linha, o que, que eu estou fazendo? Primeiro de tudo, eu estou pegando a minha população e organizando através desse método aqui, do pior para o melhor, certo? Depois disso, eu estou criando aquele meu array com apenas duas posições, aonde nessas duas posições vão ser os dois indivíduos selecionados daquele meu algoritmo de seleção, certo? Depois, estou criando um array de chances de cada indivíduo, né? Cada indivíduo vai ter determinada chance de ser escolhido, certo? E eu estou criando só uma variável bem aqui junto com o for para ele calcular o fitness de todo mundo, para ele somar o fitness de todo mundo, porque eu vou usar aquela regra de 3, né, que eu expliquei na apresentação. Então, eu vou criar uma variável que vai acumular a porcentagem, né, e conforme eu vou indo do pior para o melhor, esse acúmulo de porcentagem vai ficando maior. Então, claro, o último vai ter o acúmulo de porcentagem maior. Então, ele vai ter uma chance maior de ser escolhido, certo? E esse acúmulo eu estou fazendo dentro desse for aqui, ó. Esse for ele vai rodar durante o tamanho da minha população. Se a minha população tiver 50, ele vai rodar 50. Se a minha população tiver 55, ele vai rodar 55, certo? E ele vai pegar cada indivíduo e vai realizar aquela regra de 3, né, que eu fiz que eu expliquei na apresentação. Vai realizar a soma, né, no meu acumulador, e a chance para aquele determinado indivíduo do pior para o melhor vai ser setada, né, naquele array de chances, tudo bem? Depois disso, eu estou criando um índice, que no caso vai ser um índice apenas de 0 e 1, que vai ser o primeiro selecionado e o segundo selecionado, né? Então, enquanto o meu primeiro selecionado for nulo ou o meu segundo selecionado também for nulo, ou seja, enquanto qualquer um dos dois for nulo, eu vou executar esse meu trecho de código, certo? Primeiro de tudo, eu estou gerando um número aleatório de 0 até 99, né? Que no caso é a chance daquele indivíduo ser selecionado, tudo bem? Então, se eu gerar uma chance de 1%, aí o indivíduo que tem 1% de chance aproximadamente vai ser selecionado. Se eu gerar maior, eu vou fazendo essa comparação desse número aqui com aquela minha chance acumulada, certo? E assim vai até ele preencher, né, todos os meus selecionados, tudo bem? Com os indivíduos lá da população. Esses meus selecionados vai ser dois apenas e no final desse método vai retornar ele, tudo bem? Bom, para a população é só isso, vai ter a população e o método de seleção. Voltando aqui para o G básico, olha, eu estou criando a população, cruzamento e mutação. E depois da seleção, eu vou realizar o cruzamento. O cruzamento é essa classe bem aqui, certo? Ele vai ter apenas um método que é o cruzar e ele vai receber dois indivíduos, certo? Bom, linha por linha, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um array que vai ser os filhos gerados por esses dois indivíduos, certo? Esse array também vai ter apenas duas posições, que vai ser o primeiro filho vai ter o início do indivíduo 1 e o final do indivíduo 2, e o segundo filho vai ter o início do indivíduo 2 e o final do indivíduo 1, certo? O ponto de corte que eu vou fazer nos genes dos progenitores vai ser a metade, né, do tamanho daquele gene. Então, se o meu gene tem tamanho 8 dígitos, né, então eu vou pegar apenas os 4 primeiros e depois os 4 últimos do segundo progenitor, certo? Então, eu estou gerando aqui os genes que vão ser armazenados no primeiro filho e os genes que vão ser armazenados no segundo filho. Estou inicializando, né, esses dois arrays aqui. Então,
Bom, eu vou fazer um for onde ele vai ser executado durante o tamanho, né, de qualquer um desses dois arrays aqui. Podia ser Gen1 ou Gen2, então tanto faz. Então ele vai ser executado 8 vezes, né, o meu for, porque o Gen tem tamanho 8. Então, antes de chegar no ponto de corte, ó, enquanto for menor que o ponto de corte, o gene do filho 1 vai receber o início do filho 1, desculpa, do progenitor 1, e o filho 2 vai receber o início do progenitor 2, certo? Depois que passar desse ponto de corte, o filho 1 vai começar a receber o final do progenitor 2 e o filho 2 vai começar a receber o final do progenitor 1. Assim misturando, né, metade dos genes dos dois progenitores para cada filho. Depois que eu finalizar isso, eu vou dizer que o primeiro filho gerado, os genes dele vai ser igual àquele gene do filho 1 que eu gerei, né, aqui em cima no for, e o do segundo filho vai ser o, o segundo array que eu gerei, né, do resultado do for. E por final, eu retorno esse meu array de filhos que vai ter os filhos gerados, né, na posição 0 e na posição 1, que são apenas dois, certo? Feito isso, eu vou para a mutação, né? Ah, sim, só esqueci de mencionar. Depois do cruzamento, ó, gerei minha população, eu vou realizar tantas gerações, eu vou selecionar dois indivíduos, esses dois indivíduos aqui eu vou realizar o cruzamento e no final, né, do cruzamento eu estou adicionando esses dois indivíduos gerados à população. Então minha população vai passar de 50 a 52, certo? Eu não estou usando nenhum tipo de elitismo para eliminar indivíduos menos aptos, certo? Então tá bem básico o algoritmo genético mesmo. E depois que eu adiciono os dois à população, eu realizo o processo de mutação, certo? O processo de mutação ele vai ser realizado em toda a população, ó, eu estou usando esse for aqui para varrer toda a população, e ele vai gerar um valor aleatório, uma porcentagem aleatória de 0 a 100, certo? Essa porcentagem aleatória, se ela gerar um número menor do que 5, no caso é 5, vai representar o 5%, né? Eu vou pegar uh, um gene aleatório do indivíduo que está sendo analisado, e esse gene aqui ele vai ser transformado em zero se ele era um, ou se ele era um, ele vai ser transformado em zero. Tudo bem? Então, basicamente, eu estou fazendo aquela mudançazinha de valores nos genes aí. E com isso, com 5% de chance para cada indivíduo. Tudo bem? Depois disso, ó, depois que eu realizar a mutação, é, eu repito, né, o processo de realizar a seleção e novamente eu vou realizar o cruzamento e vai ser adicionado mais dois indivíduos à população. Ou seja, depois da primeira geração vai ficar 52 indivíduos, depois da segunda geração vai ficar 54 indivíduos, depois da terceira vai ficar 56 e assim por diante. Ele vai adicionando sempre dois indivíduos a cada geração, certo? E ele não elimina os indivíduos menos aptos, tudo bem? Então isso daqui vai ser feito por 50 gerações, ou desculpa, 10 gerações, tudo bem? E no final de tudo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou organizando a minha população do pior para o melhor. Claro, o melhor ele vai ser o último, né, daquela minha população que eu acabei de organizar. E eu estou printando o melhor, os genes daquele melhor indivíduo que ele achou e o melhor fitness dele, né? Se eu rodar aqui, ó, ele vai rodar por 10 gerações e o melhor que ele achou foi esse daqui que tem um fitness de 253, né? Se eu rodar novamente, talvez mude o resultado. Ó, ele já mudou o resultado porque gerou, né, uma população diferente. Se eu rodar novamente, mesmo resultado. Ó, agora deu 250 com esse melhor indivíduo aqui, né? Se eu aumentar o número de gerações, talvez ele até melhore a minha saída, né? Ó, ele conseguiu achar o melhor resultado, né? Então, esse daqui foi o básico do básico de algoritmos genéticos. Para quem pretende, né, se aprofundar mais ainda, eu sugiro dar uma pesquisada, né, na literatura, porque tem vários problemas aí em que são aplicados algoritmos genéticos, né? É um conceito que está desde 1989, então tem várias coisas relacionadas aí. Tudo bem? Muito obrigado.